olhando lá de baixo da janela, as pessoas se movimentando para cima e para baixo. Então isso daí me despertou uma necessidade assim, poxa, eu quero entender melhor isso, eu quero ajudar essas pessoas. Vejo que você carrega no seu ombro aí a ANEINFRA, a Associação de Analistas de Infraestrutura do Governo Federal. E hoje a ANEINFRA também ela ajuda como se fosse um hub, meio que ajudando nessa desburocratização do serviço público. Fala sobre a Freelodge pra gente. Hoje a gente vê muitas pessoas desmotivadas, desacreditadas, principalmente com os nossos políticos. A Freelodge ela se prontifica a fazer essa ponte entre o poder executivo com o legislativo e a sociedade. Porque a gente faz as coisas para o cidadão e a sociedade é o pilar de tudo isso. A gente tem que ser usado no limite da legalidade. A engenharia da felicidade coletiva, mobilidade sonhadora, serviço público e o legado de um pai. Igor Guerra, que prazer ter você comigo aqui, amigo. Eu iniciei esse projeto do podcast como uma forma de comunicar o coração, comunicar a vida, comunicar os sentimentos, comunicar a história. E eu, identificando nele essas realidades, vejo o quanto a nossa vida, eu como seu advogado e como alguém que lhe sinto como grande amigo, tenho o prazer de receber você aqui para a gente falar sobre essa engenharia da vida, mas também essa engenharia dessa felicidade coletiva dessa sociedade em que vivemos. Pensar em mobilidade, pensar em infraestrutura, pensar em construção, em desenvolvimento no nosso país, no serviço público, que você, para mim, é um daqueles que honram essa qualidade de servidor público, né? A Constituição de 88, como advogado, ela inovou, falava-se em funcionários. Eu não sou muito apegado a semânticas, e às vezes pensava-se, né, uma pessoa que faz as coisas funcionarem não seria ofensivo, mas a ideia de servidor é a ideia que representa bem isso. E você, para mim, viu, Igor, é uma pessoa quem eu, ao longo desses anos todos, enxergo assim. Tenho as minhas severas críticas como advogado que sou, de parlar, de criticar, de pronunciar, mas e também de estar ao lado. Tenho as minhas críticas aos nossos modelos, aos nossos sistemas, mas tenho profunda admiração por muitos que honram essa qualidade. Você é um grande amigo nesse sentido. Seja bem-vindo aqui, um prazer ter você para a gente falar desse tema apaixonante, sonhador, às vezes ufanista para alguns, mas nós vamos seguir nessa caminhada aí, nessa trajetória. Com certeza, Márcio. Márcio, uma satisfação tremenda, muito grande mesmo poder estar aqui, né? Fico muito satisfeito, lisonjeado mesmo de poder participar desse projeto que está cada dia mais crescendo, com muita qualidade, muita consistência, comunicando de uma forma verdadeira o que precisa ser comunicado, né? Os valores de pessoas, trabalhar coletivos. Então, eu acredito que hoje a gente possa ter um debate, né, muito como a gente vem tratando, né? O que é servir, né, como servidor público, como pessoa, o que é a gente poder prestar alguns valores para a sociedade, a gente querer buscar essa felicidade, e eu espero poder estar contribuindo, né? Permita, né, dizer assim que eu te chamo sempre de ilustre defensor, né? Porque talvez nos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida pessoal, um problema, né, nas questões ali do serviço público, você foi mais do que um advogado, você foi aquele cara que me acolheu, que me compreendeu, né, que buscou ali afastar todo e qualquer tipo de ataques, né, maldosos que tinham. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito aí com a sua desenvoltura, com todo o seu trabalho. E que bom estar aqui no Podcasos. Bacana, muito obrigado mesmo. E bom, te chamei para a gente conversar sobre coisas que me apaixonam também. Vou te fazer algumas perguntas, vou te deixar
apresentando para a gente, para o Brasil, para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, aqueles que te ladeiam, aqueles que me ladeiam, aqueles que fazem parte da nossa trajetória, aqueles que nunca ouviram falar sobre esse assunto, mobilidade urbana. O que é isso? Né? Às vezes, para algumas pessoas, ok, é uma palavra que você imagina que conduz a algumas compreensões, mas vamos tratar de forma mais minudente um pouco sobre isso, falar sobre aquilo que antecede esse exercício dessa função, por isso que nós tratamos como a engenharia da felicidade. E vamos falar também sobre o que você integra, o que você faz nesse serviço. E eu espero que quem nos ouça aqui tenha um grande aprendizado para a gente. O tema apaixona porque nós conversamos antes um pouco aqui dos bastidores, né? E antes da gente estar nesse momento de gravação, e eu me lembrei de um brinquedo da minha infância, né? Eu brinquei um presente que ganhei em família, um ferrorama, um trenzinho, né? E eu, como um carioca apaixonado pelos trilhos, já andei muito nos trens bem simples de subúrbio, tá? Andava no Japeri, aqueles que conhecem sabem, né? Saía de Nova Iguaçu até o centro, a central do Brasil, a famosa central do Brasil. E sou apaixonado por trilhos e por tudo aquilo que comunique a possibilidade de nos conectar a outros lugares com qualidade. Mas antes disso, da gente entrar nessas temáticas, eu queria que você falasse sobre você. Você a quem chegou no escritório como cliente, nos construímos como amigos. Temos aí uma caminhada que já vai para 13 anos, né, de amizade e de admiração profunda pelo seu trabalho, pelo que você exerce. E fala um pouco sobre você, conta a sua história aí pra gente, fala da sua família, do que você quem é o Igor Guerra. Tá joia, Márcio. Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, primeiro assim, eu sou brasiliense, né? Nasci aqui em Brasília. Morei minha infância e minha adolescência em Taguatinga, né? Tive uma educação muito, muito positiva, muito qualificada, né? Agradeço muito aí meu pai, né? Minha mãe, que dedicaram muito carinho, muito amor, né? Durante minha infância, me ajudaram nessa formação do que eu sou hoje. Minha família, tanto do lado de pai, do lado de mãe, né? Então, sim, são pessoas maravilhosas que eu tive muito boas referências quanto família. Hoje eu sou, né, um pai de família, tenho uma esposa maravilhosa, né? Já há 17 anos aí casado. Tenho 3 lindos filhos, adolescentes, que dão trabalho por um lado, mas dão muita felicidade, muita satisfação, né? Então, eu tô com um menino, né, com o Rafael com 15 anos, indo para 16, a Amanda acabou de completar 14, e o Eduardo tá indo de 12 para 13 anos, né? Então, um triozinho ali bem bacana. E é tudo aquilo que eu aprendi em termos de valores, né? Tento transpor, ensinar para meus filhos, né? Passando essa geração, né, que a gente precisa ajudar a formar, né? Então é um pouco dessa minha linha, né? E alguns pontos, Márcio, que me ajudaram a formar também meu caráter, minha personalidade, né? Lembrando aqui algumas trajetórias da minha vida, né? Eu destaco aqui que eu fui judoca, de 6 anos até os 18 anos, né? Foram 12 anos aí de experiência, muitas vitórias, muitas derrotas, tive que lidar com frustrações, soube apreciar, né, o sabor da vitória, de ganhar uma competição. Mas o mais importante que eu vejo assim, no judô, me ajudou bastante, Márcio, foi a questão da disciplina, sabe? Sim. De você aprender o que é uma disciplina, né? O judô ele proporciona muito isso, né? Vários esportes, na verdade, proporcionam isso. Fundamental, né? Os jovens hoje também estarem focados no esporte, né? Como um meio que te ajuda na sua formação. E também assim o saber lidar, o saber respeitar a hierarquia, por exemplo, os senseis, né, os nossos mestres, quem nos ensina, você valorizar as pessoas que são mais velhas, né, entrando nesse lado aí, e também respeitar as pessoas, respeitar ali o seu adversário na competição, o seu colega que vai treinar contigo. Tudo isso daí ajudou a formar caráter, né, meu caráter, tudo sou muito grato, todo esse conjunto de pessoas, né, que me ajudaram nessa trajetória. E um outro ponto, Márcio, que me ajudou muito na minha formação, e aí, assim, sou católico, né, cristão, foi o curso de valores humanos
e cristãos do Emaús, né? Então, para mim foi um divisor de água. Quando eu tinha 22 anos, foi para mim assim um momento ímpar, né? Em que eu pude experimentar não só as questões da igreja, né, de Deus, tudo, mas também um profundo descoberta do meu eu. O que eu quero para minha vida, quais são meus objetivos, a quem que eu devo alicerçar, né, a minha fé. Isso daí me ajudou a constituir minha família e tem me ajudado nessa trajetória, né, saber lidar com as pessoas. Então, esses daí são pontos assim fundamentais aí que eu sou muito grato. Então, eu sou um pouco disso, né, do lado profissional. Sim. Né, eu me formei, assim, com 6 anos de idade, morava em Taguatinga, no apartamento, olhando lá de baixo na janela, né? Olhando ali as pessoas se movimentando para cima e para baixo, aquela senhorazinha com uma dificuldade, né, na locomoção, aquele cadeirante tentando atravessar a rua. Então isso daí me despertou uma necessidade assim, poxa, eu quero entender melhor isso, eu quero ajudar essas pessoas, né? Então aí eu cheguei para minha mãe e falei com 6 anos, com 11 anos, Nossa. né? 11 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero trabalhar com isso daqui, o que eu tenho que fazer, né? A minha mãe, ou você vai ser arquiteto, urbanista, ou você vai ser engenheiro, Que né? Aí bacana. eu falei, poxa mãe, mas aí o que o arquiteto precisa fazer e tal? Olha, meu filho, você precisa estudar bastante, não é fácil, tem que ler e tal, e você também tem que saber desenhar. Eu falei, mamãe, o desenho não é o meu forte. Então, engenharia, não, engenharia você vai ter que fazer muito cálculo, né? Você também vai ter que se dedicar bastante, assim, assado, tal, tem física. Eu falei, não, beleza, tá joia. Então, assim, sem nenhuma dúvida, fiz meu ensino fundamental, ensino médio, ingressei na Faculdade de Engenharia Civil da UNB. De lá eu terminei a faculdade, já ingressei no mestrado na área de transporte também na UNB. E me realizei profissionalmente, né, entrando também, né, na carreira de analista de infraestrutura do DENIT inicialmente, em 2006, depois em 2008 na carreira de analista de infraestrutura do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, hoje Ministério da Gestão. Então minha vida profissional tem seguido essa linha, né, como engenheiro e também como na carreira de analista de infraestrutura. Bacana, Igor, porque quando você descreve a sua estrutura familiar, né, o quanto seus pais deram a você um norte e menciona que desde tão novo o seu olhar, né, pela janela já despertou em você um interesse na sua vida profissional, o que você faria, né, quando crescesse. E você descreve mais à frente Emaús como um caminho, né, da sua fé cristã. Eu me recordei que Emaús foi um caminho que os evangelhos demonstram que o Jesus ressuscitado teria encontrado com alguns caminhantes. Né? E isso me reporta também como que o Podcasos surgiu, né, esse projeto nosso, que também foi com uma certa ausência de pretensiosidade inicial, mas que a partir do momento em que idealizamos construir algo e que a gente pudesse comunicar com as pessoas que temos laços profissionais, sociais, e estendendo a nossa comunicação para além disso, eu me conectei muito à ideia do Caminho de Santiago da Compostela, em que você tem peregrinos, em que cada um carrega suas razões de estarem ali por longos períodos. Disse que o caminho mais longo, que vai da França até lá, é aproximadamente 700 quilômetros, para aqueles que vão a pé, aproximadamente 35 dias, ou seja, um longo percurso. E isso me faz pensar que o menino Igor, o ideal profissional, a caminhada da fé e o que nós nos propusemos a fazer aqui hoje é, na verdade, um caminho. É um caminho de trazer para as pessoas o que se tem como proposta do desenvolvimento na esfera Brasil, na esfera mobilidade, desenvolvimento de infraestrutura. É isso que a gente, esse bate-papo nosso, esse debate do coração, mas também técnico, propositivo, desafiador,
me anima demais e aumenta a minha satisfação de estar aqui a gente conversando sobre isso, né? Alguns jovens, alguns adolescentes, algumas crianças não vislumbram um sonho tão novos. Às vezes isso se dá mais à frente, outros, nós falamos hoje numa transversalidade muito comum das carreiras, das profissões, as tecnologias, as modificações constantes, mudando bastante as profissões. Até aquelas cuja racionalidade, aí os comentários dizem que serão algumas extintas e outras permanecerem, até aquelas que são as propensas a permanecer, precisam se modificar e se inovar a partir da tecnologia, da inteligência artificial, das propostas tão modernas e tão desafiadoras aí que a gente está, né? Mas que bom saber que esse homem técnico qualificado hoje, algo que não fazia parte do meu roteiro de compreensão, né? Tão novo já olhou esse sonhar. E quando eu falo que esse nosso encontro aqui tem a ver com como engendrar a felicidade da coletividade, aumenta essa satisfação, porque isso para você surgiu num sonho ao ver as pessoas. Não foi nem se olhando no espelho, não foi pensando como seria a sua remuneração, não foi pensando se daria estabilidade a você, se daria sustentabilidade para cuidar da família, que são coisas relevantes e importantes, né? Sem desfazer-nos delas. Mas foi olhando o outro, né? Como que uma pessoa idosa caminha, como que um cadeirante se locomove, como que um transeunte precisa transitar. Isso é bacana demais e prazeroso. Dentro desse contexto aí, você está inserido numa estrutura mais ampla, né? Vejo que você carrega no seu ombro aí a ANEINFRA, a Associação de Analistas de Infraestrutura do Governo Federal. São hoje 740 servidores de extrema qualificação, que são engenheiros, arquitetos, geólogos, geofísicos e tantas outras profissões fabulosas que pensam na infraestrutura do nosso país e como desenvolvê-la. Eu tive o prazer de saber que você está inserido dentro disso e conhecer a ANEINFRA já há alguns anos, né? Desde 2012 ou 2013 que eu já tenho um contato aí com a ANEINFRA e um prazer enorme, até mesmo para que a gente possa assistir aqui um pouco deles, para que eles nos apresentem o que faz a ANEINFRA e onde é que você está inserido dentro desse contexto aqui. Infraestrutura é o alicerce que empodera nações, conectando pessoas, cidades e ideias em uma estrutura dinâmica de possibilidades. É a base sobre a qual diversos setores da sociedade irão se desenvolver e se relacionar, o que pode englobar de educação até portos, saneamento, redes de energia, comunicações e outros tantos mais. Muito além de tijolo e concreto, infraestrutura, em sentido amplo, é a espinha dorsal que sustenta o crescimento, libera inovações e cria oportunidades. A coletânea Infraestrutura e Desenvolvimento marca o encerramento do ciclo de iniciativas que celebraram os 15 anos de atuação da categoria de infraestrutura nas diversas políticas públicas promovidas pelo governo federal. Oi pessoal, aqui quem fala é a Carla Chaves, eu estou como diretora extraordinária de pesquisa e gestão do conhecimento e eu estou passando para convidar todos vocês para o lançamento da coletânea Infraestrutura e Desenvolvimento. Essa coletânea reúne textos de analistas, especialistas de infraestrutura e que vão falar sobre temas diversos, como gestão de projetos, desenvolvimento urbano, mobilidade, dentre outros temas. O nosso encontro ele vai acontecer no dia 24 de junho, a próxima segunda-feira, às 19 horas, no Café Laço. Eu espero todos vocês lá. Um abraço. O que você percebe, o que você vê dentro da ANEINFRA, como surgiu? Conta pra gente esse trabalho magnífico aí. Com muito orgulho, viu, Márcio? Vou te falar o seguinte. Antes de falar da ANEINFRA, eu preciso falar um pouquinho sobre a carreira, a categoria de infraestrutura, né? Lá em 2007, o governo queria fazer um ousado plano de infraestrutura, grandes obras de infraestrutura no país inteiro.
quando começou a olhar para o quadro dos ministérios, cadê o pessoal? Não tinha gente especializada em rodovias, em ferrovias, no setor elétrico, né, portuário, zero. Então, assim, houve uma necessidade, assim, não, precisamos estruturar uma carreira que vá trabalhar as grandes obras de infraestrutura, as políticas de infraestrutura nacional do nosso país. Então, isso daí foi criada a nossa carreira, né? É uma carreira de analista de infraestrutura e tem um cargo isolado do especialista em infraestrutura sênior. Porque também não adiantava chamar o pessoal, podia vir um pessoal muito novinho e não dar conta do recado. Então, vamos fazer o sênior. A maturidade tem que ter o equilíbrio. Maturidade tem que ter o equilíbrio, exatamente. Vamos trazer um sênior do mercado, né? Que ele já vem com um salário um pouco mais alto, para poder ajudar tirar dessa inércia, né? Então, em 2007 foi criada a carreira, já fez o concurso, né? Em 2008 foram empossados os primeiros, né? Eu sou da primeira turma, entrei em 2008 e no dia 6 de novembro de 2008, que é o meu aniversário, mas não foi por conta do meu aniversário, foi criada a ANEINFRA. Então, uma identidade muito grande que eu tenho, né? Hoje eu tenho a felicidade de poder presidir a ANEINFRA, né? Tenho uma equipe maravilhosa de dirigentes que me acompanham, né? De associados também que contribuem, não só financeiramente, mas voluntariamente, para a gente poder fazer uma carreira digna, uma carreira que possa dar resposta para a sociedade, né? Então, a ANEINFRA, ela foi criada dentro desse pensamento. E a gente coloca assim, a ANEINFRA infraestrutura e desenvolvimento, né? Exatamente para poder trazer essa conotação. E aí, Márcio, quando a gente estava preparando aqui, né? Você tinha me pedido assim, seleciona um vídeo aqui bacana para a gente mostrar. Esse vídeo aí, podia ter escolhido um outro institucional, mas eu quis trazer isso daí para mostrar outras facetas da ANEINFRA, né? Muito mais do que um sindicato, uma associação que pleiteia, né, aumento salarial e tudo mais, né, que passa muito no imaginário das pessoas, o que é importante, é uma pauta importante, digna, necessária, legítima. Mas a ANEINFRA, ela se propõe ir além, né, realmente prestar um serviço para a sociedade quanto associação e quanto o apoio dos seus associados. Então a gente tem uma associação em que ela tem alguns projetos, e aqui um dos projetos aqui, esse vídeo ele comunica bem, por quê? Porque ali eu estou falando de liderança feminina. Você vê a Carla Chaves, ela é geóloga, advogada. Que bacana. Ela formou agora recentemente. Legal, né? Demais. E ela é uma entusiasta, né? Então ela exerce uma certa liderança. Temos outros líderes também na categoria, né? Mas ela representa, né? Esse vídeo representa essa liderança feminina e também representa uma preocupação que nós temos e uma questão de incentivo ao desenvolvimento tecnológico científico no setor de infraestrutura. Então, ela, no vídeo mostrou lá aquela diretora, né, dessa área, tudo da gestão do conhecimento, tudo. A gente já produziu diversas publicações, inclusive a própria Carla também menciona já apresentou essa livro. cartilha. Exatamente. Então, tem todo esse trabalho. Então, assim, a gente procura organizar a associação para ser uma coisinha além do que é o que pensa, né? O pessoal pensa assim sobre uma associação, um sindicato de servidores públicos. Então, a gente tem realmente essa prática de querer ajudar, querer relacionar, facilitar o dia a dia, né? Então, a ANEINFRA é um pouco disso, né? Então, eu fico muito feliz aí de poder estar tendo a oportunidade de presidir atualmente a ANEINFRA, né? E esses 740, né, associados. Porém, assim, eu vou te falar o seguinte, tem uma quarta turma agora, Márcio, que está entrando. Tiveram 3 turmas, né? A primeira que eu sou, a segunda e a terceira, 2008, 2010, 2012. E agora a gente teve mais um concurso público, né, que estão entrando mais quase 300, são 287, né, novos analistas de infraestrutura. E é um pessoal, Márcio, que passou por 440 horas, né, assim, de curso de formação, eles estudaram, passaram no concurso público com provas difíceis e tudo mais, um rigoroso processo seletivo, e fizeram um curso de formação, né, na Escola de Governo, na ENAP, né, bem rigoroso, 3 meses para poder estar prontos, aptos para o exercício do serviço público, né? Então a gente vai receber de braços abertos esses quase 300 novos, então com isso a gente vai ultrapassar os 1000, né, se Deus quiser. E ainda tem o cadastro de reserva, que a gente também está lutando para que eles possam entrar, porque está precisando, exatamente. Sim, e eu fico imaginando essa força técnica. Quando você fala que em 2007, né, quando se identificou a necessidade do país pensar
para longo prazo, né, para pensar em obras estruturantes para o país e não ter um corpo organizado. Nós temos um corpo organizado para o futebol há muitas décadas, né? Uma estrutura da confederação, onde você tem o lugar de treinamento, né? Que é a granja lá. Você tem para diversos ramos em que o Brasil é um país vanguardista, de qualidade, você tem a sua estrutura funcional. É muito bom que a gente pense, sobretudo, aquilo que é estrutural. Eu, pensando no vídeo, ele falando que a mobilidade cria as conexões de um país, né? Possibilita ele tornar tudo seu mais próximo dos outros lugares. E isso fortalece a satisfação da ANEINFRA. São, como eu mencionei, né, são profissionais de todos os ramos. Você havia comentado comigo em outra ocasião sobre essa transversalidade dessa carreira, né? Que ela fala um pouco sobre isso aí pra gente. Márcio, a transversalidade da carreira é o seguinte: hoje o Ministério da Gestão e Inovação, ele é o órgão supervisor, né, da carreira e do cargo isolado, né, analista especialista em infraestrutura, e a gente pode atuar em qualquer órgão da administração pública federal. Então hoje a gente tem os colegas espalhados em 60 órgãos públicos federais, né, do país inteiro. E é claro que assim, tem uma concentração maior naqueles ministérios que a gente chama ministérios do eixo da infraestrutura, que é o quê? O Ministério das Cidades, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério de Minas e Energia, Transportes, Telecomunicações e Portos e Aeroportos. Então esses ministérios aí concentram a maior parte do pessoal. Mas temos colegas do Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, nas agências reguladoras, nas autarquias. Então, assim, estão espalhados aí, né? E a ANEINFRA ajuda. Essa transversalidade, você pode ficar, por exemplo, 2 anos num órgão e para outro órgão, né? Você leva a sua experiência, você aprende, aí depois você vai para um terceiro órgão. Então, assim, o meu caso, por exemplo, eu já trabalhei no Ministério das Cidades, já trabalhei no Ministério da Infraestrutura, Ministério do Turismo, já trabalhei na Agência Nacional de Transportes Terrestres, na NTT, trabalhei também numa empresa pública, né, que é a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, hoje é a InfraSA. Então, é um pouco disso, disseminando experiências, conhecimentos e aprendendo também, fazendo relacionamentos, redes. E hoje a ANEINFRA também ela ajuda como se fosse um hub. Então, o que precisa, assim, por exemplo, poxa, eu estou precisando de um especialista no setor de mineração. Opa, a gente, pela ANEINFRA, a gente consegue acessar algum colega que possa ser voluntário. Ah, estou precisando de alguém que entenda de saneamento básico para trabalhar um projeto de lei. Aí a gente vai lá, aciona um colega ali também que pode nos ajudar com informação, com conhecimento, com opinião, né, facilitando a vida e meio que ajudando nessa desburocratização do serviço público, né? O pessoal olha muito assim, pô, o serviço público é burocrático, pesado, tal. A ANEINFRA, ela ajuda a facilitar, né? Quebrar o gelo, né? Buscar informações, tudo de uma forma tudo muito republicana, correta, né? Sim. E proativa. Eu vejo, olhando para o mundo do empreendedorismo, que tudo que se discute em inovação, em tecnologia. Eu tive recentemente, ganhei um presente de um amigo, fui no Rio Innovation, um fórum falando sobre as novas tecnologias e os avanços, sobretudo para mim como advogado, preciso não ficar estagnado no tempo. O processo hoje é eletrônico, tudo hoje em dia funciona com múltiplas formas de se atuar, né? E fala-se muito sobre o Vale do Silício, né? Fala-se muito sobre as construções e a criatividade que surgem, os novos pensamentos, as novas inteligências e as coisas boas que surgem. Eu, quando olho para a ANEINFRA um pouco e vejo tanta gente boa junto, né? Você falou da colega que é geóloga e advogada, olha só. Certamente tem outras cabeças e tantos outros que alguns eu já tive o prazer de conhecer. Conheci um numa determinada ocasião e conversava com ele e ele mencionou sobre o sistema de águas e esgotos no Brasil e ele fez referência a um dos estados da federação e um município especificamente, que era um dos municípios do Brasil onde você jamais imaginava que fosse o melhor município do Brasil em saneamento. Você falava, uau,
Então, existe esse mapeamento do Brasil, existe esse olhar embrionário da infra, esse olhar embrionário da carreira, na estrutura do Estado, e isso é bacana. Eu fico pensando que o meu prazer aqui de falar sobre vocês me inspira a olhar com maior alegria ainda para vocês e pensar que o Estado e a sociedade que precisa dessa qualidade desse serviço, e já o faz isso com seus tributos, com suas contribuições sociais, que a gente possa ter as grandes conexões desses profissionais, não só para o desenvolvimento pessoal deles, mas que possa estudar fora, ver as melhores práticas, né? Então, se é algum desses aí que cuida da parte de hidrovia, onde é que isso funciona bem nos outros lugares? Esse que cuida de ferrovia, onde é que os trens estão rodando melhor no mundo? O outro que cuida da parte de saneamento, vem cá, vamos olhar o mundo aí fora, o que está funcionando bem, e não só ver as boas práticas e os bons modelos funcionantes, mas aí falar assim, eu sou brasileiro, eu reinvento, né? Então, para nosso contexto aqui, e desenvolva projetos, desenvolva as habilidades, as inteligências. Eu olho para vocês não só por uma admiração pessoal, mas com um olhar muito altruísta, muito esperançoso, muito alegre. Já não sou mais um menino, né? Mas eu espero ainda ver muitos frutos dessa carreira que vem ao longo desses anos. Já é possível ver no Brasil muitas transformações que decorreram da atividade profissional de vocês, né? E isso eu vejo com muita satisfação. Perfeitamente, Márcio. A carreira, assim, junto com outras carreiras, é importante, né? Toda obra de infraestrutura é só analista de infraestrutura, né? Tem outras carreiras que compõem junto, né? Tem as carreiras de regulação, as carreiras, né, de controle. Então, tem toda uma gama de outros servidores públicos que nos ajudam, né, nessa política, da mesma forma que a gente também ajuda em políticas sociais, ajudamos também de outra forma, né? Mas a ideia é a gente poder trabalhar um ciclo completo, né? Então, assim, desde a formulação da política pública, no setor de infraestrutura, o planejamento, os estudos, né? A parte de coordenação de atividades, execução das obras, acompanhamento, monitoramento, fiscalização, avaliação da política pública, ou seja, todo o ciclo, né, orçamentário, né, de projetos, de engenharia, tudo, é cuidado por colegas nossos, né? Então são colegas também que hoje estão ali assessorando ministros, são colegas que já tivemos 2 colegas ministros, inclusive, né? Temos colegas ali que são secretários nacionais, diretores, coordenadores gerais, coordenadores. Então, assim, é toda uma gama, né, de habilidades, né, de profissionalismo que completam ali a administração pública federal, né? E dentro desse contexto, Márcio, é importante, né, a gente poder destacar, né, por exemplo, alguns projetos são mais concretos, por exemplo, transposição do Rio São Francisco, Sim. majoritariamente por colegas nossos, né, que se dedicaram Sim. lá no sertão do Nordeste, indo, conhecendo, né, fazendo os estudos para poder fazer todos os canais, né, para poder trabalhar e levar água para quem precisa, para quem está né? E só mais um ponto também, Márcio, assim, a carreira atua em várias áreas, né? Sim. Por exemplo, defesa civil. A gente viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, no ano passado, as enchentes, toda uma devastação ali, né? Então, colegas nossos, por exemplo, da Defesa Civil Nacional, foram lá, junto com o pessoal também, os servidores que são municipais do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando conjuntamente, ajudando aquelas pessoas que mais precisam. Temos colegas também que trabalham, por exemplo, na formulação do Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, das políticas habitacionais, e por aí vai. Então a gente sempre discutindo ali, sempre tem algum colega nosso ali dando pitaco, coordenando alguma importante atividade. Poxa, muito essa visibilidade, né? Eu já esperava e te ouvindo, esse era um dos meus propósitos aqui. O que nos vincula foi um processo judicial. O Podcasos surgiu dessa ideia, o nosso vínculo foi esse, e é bacana porque eu me recordo, viu, Igor, que o primeiro livro que eu li sobre direito falava sobre lições preliminares de direito do professor Miguel Reale Júnior. Nesse livro ele aborda que o direito é um fato, um valor e uma norma. Você não consegue pensar no direito
que ele seja somente um produto legislativo, ou que ele é só um elemento da vida social, né? Como um fato que acontece, as relações sociais, mas ele também tem um valor intrínseco em si. Como que você valora aquele fato social? E aí pergunta-se, usa-se a expressão latina, né? Que ubi societas ibi jus, o direito está onde está a sociedade e vice-versa. E por vezes sempre vai surgir nos debates as perguntas, o que surge primeiro? A transformação social, a infraestrutura, o trabalho, a realização, a ponte. O que surge primeiro? A ponte, a ferrovia, o porto, o aeroporto, como elemento de iniciativa, seja do governo, seja da iniciativa privada, ou surge primeiro a norma, né? Ou surge primeiro o fato da necessidade, né? Talvez nos primórdios das civilizações a pessoa estava lá num lugar que tinha um rio e ele não estava nem preocupado com a norma, ele ia lá e atravessava, ia construindo, criando uma ponte. Mas nós pertencemos a um contrato social, um pacto de sociedade onde você tem a estrutura do Estado. E eu, como uma pessoa que já estive nas duas esferas, 26 anos de serviço público e caminho para 16 anos já completos agora do exercício da advocacia como uma iniciativa privada. Experimentei esses dois lados, né? E sei que você também, de forma desafiadora, e eu falo desafiadora porque sendo um pai de família zeloso, um homem bom para sua família, cuidadoso com seus filhos, tem que se dividir aí com aquela que é a base da sua família, sua esposa que corre para lá e para cá para cuidar das crianças, né, dos adolescentes. Mas você também enfrenta uma outra jornada nessa sua construção da sua contribuição como servidor social. Estou sabendo já que há certos 2 anos aí você atua dentro de uma estrutura que eu vou deixar para você falar sobre ela, que tem a ver com o Estado, mas tem a ver com um desses 3 pilares aqui que eu aprendi nesse livro, que é a norma. É preciso que o Estado, de alguma forma, organize, estruture, né, torne possível a realização dessa infraestrutura e dessas mobilidades e desse funcionar do Estado. Você atua junto a uma frente aí, e eu vou deixar que ela fale sobre si. Brasil do Futuro investe em logística e infraestrutura. A Frenlog é uma das principais frentes parlamentares em atividade no Congresso Nacional. Criamos uma ponte entre o Parlamento, Executivo e a sociedade na área de logística e infraestrutura, com foco na ampliação dos investimentos públicos e privados do setor de transportes, energia, telecomunicações, logística e mobilidade. O nosso objetivo é aumentar a competitividade, produtividade e eficiência da economia brasileira e a geração de emprego e renda. Somos uma frente parlamentar engajada, que conta com 320 parlamentares dedicados a construir novos caminhos para o Brasil andar para frente. Compõe a diretoria da frente: Senador Wellington Fagundes, presidente da Frenlog; Deputado Diego Andrade, vice-presidente da Frenlog e Câmara Temática Rodoviária; Edinho Beis, diretor de Relações Institucionais da Frenlog. Compõe as câmaras temáticas: Deputado Júlio Lopes, CT de Aeroportuária; Deputado Arnaldo Jardim, CT de Armazenagem; Senador Marcelo Castro, CT de Energia; Deputado Pedro Uczai, CT de Ferroviária; Deputado Rubens Ottoni, CT de Mobilidade; Deputado Carlos Chiodini, CT de Portos e Navegação; Senadora Professora Dorinha, CT de Telecomunicações. Nos próximos 4 anos, a nossa prioridade é a nossa segurança jurídica, o aperfeiçoamento regulatório, a sustentabilidade dos investimentos e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Até 2027, a Frenlog tem a missão de ajudar a universalizar o 5G e a conectividade em todo o Brasil. Queremos estabelecer as bases da transição energética, incentivar a ampliação da malha rodoviária, ferroviária,
aeroviária e desenvolver o mercado de carbono. Pretendemos atuar para aumentar os recursos para a manutenção nas estradas e auxiliar na oferta de transporte coletivo eficiente e de altíssima qualidade, além de fomentar o uso de hidrovias e fazer a transição da matriz energética brasileira. E faremos isso dando voz às proposições de políticas públicas e o desenvolvimento de marcos regulatórios que promovam o investimento da infraestrutura nos diversos setores. Vamos defender no Congresso pautas de segurança jurídica aos investidores, promovendo um ambiente regulatório que traga estabilidade dos contratos em infraestrutura de transportes, energia, telecomunicações, armazenagem, mobilidade urbana e logística. Vamos lutar pela proposição de uma regulação que favoreça a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro com os cuidados ambientais necessários, a sustentabilidade dos contratos do setor de infra e logística amparada pelo Instituto Brasil Logística e com o apoio das entidades setoriais. A Frenlog dá aos parlamentares a atenção e resposta técnica para que eles possam fazer o nosso país crescer cada vez mais. Porque o nosso trabalho vai muito além de estradas e pontes. Vamos juntos nessa? Encerra com um convite, né, Igor? Vamos juntos nessa. Vamos juntos nessa. Fala sobre a Frenlog pra gente. Márcio, assim, primeiro como é que eu entrei ali, né? Como é que eu tô dentro desse contexto, né? Eu sou muito grato, né? Hoje a gente vê muitas pessoas desmotivadas, desacreditadas, né? Principalmente com os nossos políticos. Porém, assim, eu estou sendo testemunha ali dentro do Congresso Nacional. Existem muitos bons políticos, né? Deputados, senadores que pensam efetivamente no país, né? E se dedicam, né? Vestindo a camisa, gastando sola do sapato. Então, isso daí motiva, né? E eu tenho um colega que é ex-parlamentar, né? Mas para mim é sempre parlamentar, né? Deputado federal, Barbosa Neto, um grande amigo desde 2014, né? Na época que a gente, né, trabalhou juntos ali também, tudo. E a gente vem sempre construindo alguns projetos, né? E em determinado momento ele, poxa, Igor, você podia ir lá para a Câmara dos Deputados para trabalhar na Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a Frenlog. Eu falei, bom, não sei bem onde que eu estou me metendo, mas vamos lá, né? Vamos lá, aceitei o convite, já vai completar 2 anos ali que eu tô dedicando aí à frente, né? Trabalhando com praticamente todos esses parlamentares, né? Que estão juntos ali. Tudo. São mais de 300, né? São mais de 300. E assim, pluripartidários, hoje, né? Exatamente. Importante. A frente Projeto é o Brasil. Ela tem essa natureza, ela apartidária, não ter cor de bandeira, né? E a gente vê realmente uma preocupação assim de, poxa, vamos discutir o que interessa, né? Vamos discutir aqui, ó, dentro de uma linha ali, a gente viu ali, né? Estabilidade, né, nos contratos, né? Questão da segurança jurídica, buscar o desenvolvimento, emprego, renda, ampliar as infraestruturas do país, aperfeiçoamento regulatório, melhoria das leis, né, do nosso país. Esse é o objetivo, essas são as diretrizes. Então, assim, os parlamentares eles têm que buscar esse viés, né? Então, assim, a frente ela ajuda a organizar tudo isso. Então, está sendo uma experiência muito boa, né? Eu sou de uma carreira que é do executivo, estou cedido para a Câmara dos Deputados para poder atuar dentro desse contexto, né? Estou aproveitando, fazendo o meu 2º mestrado. Que bacana. Que é um mestrado no CEFOR, lá da própria Câmara dos Deputados, um mestrado em Poder Legislativo. Está sendo uma experiência também muito fantástica, né? Aprendendo bastante tudo. E a gente poder ajudar com experiências. Hoje mesmo estava desenvolvendo ali uma apresentação, reunindo informações para trabalhar, por exemplo, a questão da infraestrutura, dos desafios e oportunidades para a região norte do país. Então, assim, vai ter um congresso internacional amanhã, a gente ajudando ali, né, os parlamentares que vão participar, então a gente subsidiando, fazendo as apresentações com informações que a gente busca diversos colegas ali que são voluntários ajudando, e a gente poder levar, olha, a informação que a gente tem é essa, da gente poder melhorar as leis, para a gente poder trazer investimentos em infraestrutura, trazer um aperfeiçoamento da regulação. Então, todo esse contexto aí e passar assim, quanto que a região norte é importante para o nosso país. É um exemplo concreto de momento aqui que eu estou dando aqui, né? Bacana. Então, a frente ela tem essa magnitude. Hoje a gente também está tendo, toda quarta-feira,
né? Toda semana a gente está tendo um café da manhã, discutindo grandes temas, né? Essa semana, por exemplo, a gente discutiu o tema do transporte rodoviário de cargas, vai ter um tema da mobilidade urbana daqui 2 semanas. A gente está com previsão também de discutir armazenagem no país. O país ele é um gigante, né, na produção agrícola, é o celeiro do mundo. Então, como posso escoar toda essa produção que vem principalmente ali da região centro-oeste, né? É pela infraestrutura. Então, tem essa importância, né, de a gente poder discutir o Brasil para o mundo. Então, é um pouco dos nossos desafios aí. Está sendo um prazer muito grande poder estar contando com essa oportunidade. Que bom saber, Igor, que temos dentro da estrutura do Estado, no Poder Legislativo, um projeto de Brasil macro. Não está vinculado a uma gestão, né, a um período governamental, mas uma proposição que venha com a legislação. É simples nós pensarmos. Como advogado que tem uma atuação plural no escritório, se nós estamos falando do direito de família e o direito sucessório, por exemplo, que cuida dos inventários, como se transmitem os bens, existem regras no Brasil que regularam as relações familiares de 1916, o primeiro Código Civil nosso, o Código Clóvis Bevilacqua, é o nome de uma rua no Rio de Janeiro, na Tijuca, até 2002, quando veio o novo Código Civil, que iniciou até 2003. As relações de família eram regidas nesse interregno por aquelas regras ali. De 2003 para cá, nós temos umas novas regras vigentes. Regula as relações entre os cônjuges, as relações patrimoniais, as relações paternos-filiais, como se transmitem os bens no falecimento, e a importância de que o Congresso aponte para a sociedade como entende a necessidade de um funcionamento, e depois a sociedade também, e não dá para dizer que esse movimento é um movimento só de um lado para o outro, mas ele é de lá para cá também, a sociedade se modifica. E tem casos hoje, por exemplo, onde você tem a figura paterna, os pais solos, as mães solos, os modelos de família que às vezes são diferentes daqueles modelos tradicionais que nós conhecemos, constituída por um homem e uma mulher. Às vezes a família é constituída só pelos avós quando os pais falecem. Então fica aqueles filhos com os avós. Como é que regula-se essa relação de família? Então, nós tivemos o episódio da Covid que modificou o cenário das relações paterno-filiais também, com as sucessões. Esse conjunto de coisas, de regramento que vem de lá para cá e daqui para lá, certamente o que vem agora normatizado, né? Você falava para mim que nós estamos vivendo um momento em que nós já temos um projeto de lei significativo, avançado, que vai tratar dessa infraestrutura, pensando no país de modo bastante concreto e impulsionador, né? Em que fase está? Fala para a gente aí do projeto de lei. Claro, Márcio, vai ser um prazer. Mas antes de falar, eu queria só complementar, né? Aqui no vídeo ele fala assim sobre uma ponte, né? A Frei Lage, ela se prontifica a fazer essa ponte entre o poder executivo com o legislativo e a sociedade. E a sociedade é o pilar de tudo isso daí. Por quê? Porque a gente faz as coisas para o cidadão, para um desenvolvimento do nosso país, né? Então a gente fala aqui do coletivo, né? Hoje a gente tem esse atributo aí para a gente poder explorar. E é a sociedade organizada que vai lá com o seu pleito, com as suas demandas, com as suas dificuldades, com as suas oportunidades, para poder conversar com a frente que dialoga com os próprios parlamentares, né, do Poder Legislativo, mas também com o Executivo, para a gente poder buscar o consenso, buscar o diálogo e avançar com essas pautas. A NEINFRA também ela se soma a esse esforço junto com o Instituto Brasil Logística, o IBL, que é o instituto que faz a parte de apoio técnico e operacional à Frei Lage. Então, tudo isso daí está sendo discutido, né? Eu fiz um levantamento agora, Márcio, né? Pegando aqui os últimos marcos legais que foram aprovados no país. Eu fiquei surpreendido, assim, tanto que quando a gente vai colocando papel, a gente fica assim, surpreendido, tanto que a gente já avançou, né? Lei das ferrovias, né? O marco regulatório
do setor de energia, as debêntures incentivadas, são várias e várias leis, né, que já foram aprovadas, né, e também mais um monte, um catatal de projetos de lei para a gente poder trabalhar para melhorar ainda mais, né, o aperfeiçoamento legislativo, regulatório do nosso país, né? Então, esse daí é o nosso trabalho. E dentro, aí já respondendo a sua pergunta, dentro desse rol de projetos de lei, a gente tem aqui um destaque, né, para essa área que eu me prontifiquei como especialista, não estou falando mais agora como presidente da INF, mas como especialista na área de mobilidade urbana, é o marco legal, né, do transporte público coletivo. Uau! Então, é um projeto de lei que ele nasceu lá em 2021 pelo senador Antônio Anastasia, que hoje, né, tá ministro do TCU, e de lá para cá foi aperfeiçoado, foi melhorado. O Poder Executivo também fez o seu papel de conversar com as entidades de classe, conversar com a sociedade, colocou em audiência pública, teve uma repercussão muito positiva, né? Foram centenas de contribuições ao marco legal, foi feito todo um trabalho de consolidação, né, de conversas, de diálogos e de consensos, e hoje, no ano passado, na verdade, 2024, foi aprovado no Senado esse projeto de lei e hoje tramita na Câmara dos Deputados, está lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Eu tive a oportunidade, como presidente da NINF, participar de uma audiência pública sobre esse marco legal, foi muito bacana, com várias outras entidades contribuindo e trazendo ali os pontos de consenso, eventualmente alguns pontos ali a serem melhor debatidos, mas isso daí é a natureza do parlamento, de poder debater com a sociedade, de poder avançar e aprimorar e buscar o consenso, né? Buscar informação, você fazer um denominador comum, né? Então a gente busca esse lado, né? E é muito bonito a gente ver assim, projetos, né, em que alinham diversos saberes do ser humano, né? A gente está, de casos, por exemplo, foi pensado muito por conta dos casos do direito, né? E a gente está vendo aqui como que a engenharia, né, a arquitetura, as geociências, elas encaixam, né, e comunicam bem com o direito. E a gente falou aqui muito aqui também de segurança jurídica, que é um ponto principal, um dos principais pontos ali que a gente trabalha lá na Freelodge, né, que é a segurança jurídica de contratos de concessão, para a gente ver como é que a gente pode conseguir atrair investidores para o nosso país, né? Então, Márcio, esse projeto de lei, né, do transporte público coletivo, ele é fundamental, por quê? Porque ele vai trazer luz para o investidor, vai trazer luz para o gestor público, estadual, municipal, para ele poder prover, né, um sistema de BRT, corredores de ônibus, VLT, metrô, trazer, né, toda uma melhor infraestrutura, condições regulatórias também para o benefício do cidadão. Então a gente está falando aqui de reduzir a poluição, a gente está falando de reduzir o tempo de viagem, reduzir acidentes de trânsito, tudo isso daí focado nesse projeto de lei e em oportunidades também de investimentos em infraestrutura que possam permitir, né, uma melhoria da mobilidade urbana no nosso país. Você, em outro diálogo nosso, você havia feito até uma analogia entre o que carrega a nossa bandeira do Brasil e aquilo que ela propõe. Eu fiquei pensando agora aqui, porque eu ganhei um presente, na verdade, de um primo por afinidade. E ele me levou da Bélgica até Luxemburgo. E em Luxemburgo eu andei no transporte público, coletivo e gratuito. A cidade toda, os transportes são gratuitos. E eu fiquei pensando o quanto que um transporte de qualidade, ele também favorece uma área em que a gente precisa ter uma grande transformação no país, que é a educação. Passamos do tempo. Você imagina se você tem um transporte de qualidade, e um dos episódios aqui do podcast teve uma amiga e uma convidada aqui que falou sobre a trajetória dela no ensino médio e depois na formação num curso específico. Ela falou que ela transitava de Valparaíso, que é no Goiás, aqui, cidade próxima, a mais de 40 quilômetros daqui de Brasília, até Sobradinho, que é um outro extremo. E ela saía de Valparaíso para Sobradinho para fazer um curso técnico.
Estamos falando aí de percorrer aproximadamente uns 60 quilômetros por um estudante. Se esse percurso é feito num transporte de qualidade, com conforto, com segurança, com uma infraestrutura boa, como que também nós não favorecemos o desenvolvimento do descanso, do conforto, do estudo? Isso é animador vir com uma proposição legislativa de um professor que a gente tem uma profunda admiração, né? O professor Anastasia, uma pessoa do ramo do direito também, embora hoje esteja, né, controlando as contas do país como um órgão importante para o país, para que essas obras sejam fiscalizadas, a infraestrutura toda tenha o seu controle e proposições. Mas você falava sobre a nossa bandeira e essa conexão entre o direito e a estrutura. Conta aí pra gente como é que você fez essa conexão, esse enxergar aí bacana. Eu sempre, quando eu olho para a bandeira, Márcio, eu vejo lá, tem lá escrito, né, ordem e progresso. E eu acho duas palavras, assim, de uma forma muito resumida, né, duas palavras, assim, que compõem ou sintetizam, né, um ideal para a nossa nação, para o desenvolvimento do nosso país, né? Precisamos da ordem, né, precisamos de pessoas que estejam dentro de sua posse, né, individual, coletiva, para poder, como comunidade, como sociedade, evoluir, se desenvolver, e o progresso do ponto de vista econômico, de pujança, da gente poder fazer um bom uso dos nossos recursos em prol também desse desenvolvimento de nação. E aí muito essa questão, né, do direito, aí me permita que o pessoal, né, que eu sou engenheiro, mas dentro do contexto ali da engenharia, né, arquitetura, geociências e todas as outras carreiras assim afins, né, como que é bonito, né, a gente vê assim a ordem muito voltada, assim, a gente quando fala de ordem lembra muito do direito, da justiça. Quando a gente fala de progresso, lembra muito a engenharia, né, o urbanismo, a arquitetura, geociências e outras carreiras também, obviamente, que participam desse contexto, né, comum também dessas duas questões, né. Mas também eu vejo muito assim, né, muita luz assim quando a gente fala assim do engenheiro ele poder criar um ambiente para que haja ordem. E também do advogado poder contribuir para o progresso, trazendo essa segurança jurídica nos contratos que a gente comentou aqui. Então eu vejo uma junção fantástica, né, dessas duas palavras aí para o nosso ideal, né? Então eu fico sempre muito, eu gosto muito dessa frase, não, dessas duas palavras da nossa bandeira. E aí, Márcio, você comentando aqui também, eu gostaria de voltar para o início ali da minha fala, quando eu era aquela criança, né, lá em Taguatinga, no apartamento, na janela, olhando aquela senhora com dificuldade, né, motora, aquele cidadão cadeirante tentando atravessar a rua e tal. Então, eu acho que tudo isso daí, quando a gente fala de ordem, de progresso, não só do ponto de vista, né, do desenvolvimento econômico, mas do ponto de vista humanitário também. E aí a gente fala aqui também de cidades inteligentes, de cidades mais humanizadas. E aí um ponto que me atrai muito, assim, como profissional da mobilidade urbana, é a gente poder discutir não só o ponto de vista da sustentabilidade econômico-financeira de um grande empreendimento, de um VLT, ou de um BRT, um metrô, mas também essas questões do dia a dia do cidadão, né? Ser um sistema acessível, ser um sistema que seja inclusivo, né? As questões aí de políticas tarifárias, né, do nosso transporte, um sistema que possa atender a todo e qualquer cidadão que queira e possa, né, estar utilizando esses sistemas de transporte. Então, eu vejo assim, como que nós, profissionais do direito, da engenharia, né, das várias áreas aí do saber, podemos pensar cidades melhores para o nosso país. E aí, quando a gente fala em cidades melhores, cidades para pessoas, para o nosso coletivo. Para quê? Para que essas pessoas possam ter um mínimo de dignidade, né, e poder, com isso daí, criar uma base mínima de felicidade, né, que são assuntos aqui da nossa temática, né? E claro que nós, como filhos aqui da nossa região, né, você do Centro-Oeste, eu da região Sudeste, mas que já me afeiçoei de longa data aqui pelo Distrito Federal, onde trabalho, né, vivo.
Nós também temos muitos outros desafios no Brasil. Pessoas que eu descrevi agora um percurso, né? Mas na região norte do país temos grandes desafios, nas regiões que dependem muito da área lacustre e aquaviária. Temos desafios em outras partes do país. E eu fico pensando, né, com essa experiência, quando você fala da importância da ordem e do progresso, nós vivemos dias bastante dicotomizados, né, entre o público, o privado, um segmento mais aberto em relação à economia, outros mais estadista. E eu fico pensando porque quando consegui enxergar um pouquinho como funciona o sistema de trilhos na Itália, né, de ferrovias, eu consegui, fui tentar entender alguma coisa e ler e perguntar, e vi que a iniciativa privada e a iniciativa pública, né, o poder público, dividem o espaço de desenvolvimento e de progresso, cada um com as suas peculiaridades, mas conseguem caminhar junto. E esse nosso Brasil, né, se o Estado precisa de meios para desenvolver as coisas, é preciso que o empreendedor pague o seu tributo, senão o Estado não tem o recurso, o trabalhador simples e o mais elaborado, o mais sofisticado, pague o seu tributo. Quanto mais um país cresce na iniciativa privada e tributa, apresenta para o Estado recursos, mais o Estado vai poder desenvolver áreas específicas. Essa ordem e o progresso que caminham junto me faz também pensar que nós precisamos dessas duas esferas atuando de mãos entrelaçadas, né? com convicções firmes de que não se precisa ou necessita criticar ou demonizar um segmento ou outro, né? Eu tenho um grande amigo aqui que ele é da área de educação. Eu espero sentar ele aqui à mesa porque nós temos pensamentos bastante antagônicos sobre o universo político. Mas uma determinada ocasião ele me disse algo assim, ele falou assim: o que é bacana é que nós divergimos às vezes sobre o caminho, sobre o meio, mas nós queremos a mesma coisa para o nosso país, uma educação de qualidade para as nossas crianças, o desenvolvimento educacional para os nossos jovens e adultos, o fruto dessa dedicação para as pessoas adultas e já idosas, e um país desenvolvido a partir dessas propostas. Numa das últimas batalhas de amizade que nós tivemos dialogando sobre esse assunto, ele falou assim: a gente consegue divergir sem perder o foco no propósito. E isso é muito bacana, porque a gente vive dias em que só muito unidos, sem que isso afaste a dialética, o debate. Afinal, é deles que a história se constrói, né? Mas é importante essa conversa nossa aqui. Para mim, um prazer enorme pensar que temos uma frente, temos a estrutura técnica pelos analistas, temos os sonhadores, aqueles que olham pela janela, ainda menino, aqueles que hoje continuam realizando, um homem com toda a sua carga familiar, mas tem também já um mestrado com a especialidade naquilo que exerce, aperfeiçoando-se mais ainda com um novo mestrado sobre a questão legislativa e o poder público, e continua olhando pela janela da vida para o nosso Brasil. Para mim é muito prazer te receber aqui, a gente ter essa nossa conversa, viu, Igor? E eu espero, viu, que a nossa propositura aqui para os nossos amigos, nós olhamos para o Congresso, nós olhamos para a iniciativa privada, nós olhamos para os jovens estudantes, nós olhamos para a contribuição que cada um de nós vai poder dar ou não. E queria te fazer uma pergunta curiosa minha, porque aí agora é a minha oportunidade de sorver do prazer que é ter você aqui. Eu falei aqui, né, que eu tive o Ferrorama, aquele trenzinho, né, que brincava quando menino, presente de família, né, família simples. Andei muito de trem, aqueles que são mais contemporâneos meus, sabe daquele trem que sai de Japeri até a central do Brasil, que muitas vezes
foi o meu transporte para trabalhar, às vezes até para desenvolver. Já comecei a trabalhar muito novo e andei muito de trem. O trem me serviu para ir treinar o futebol também, né? Treinei no América numa época, no Rio. E o trem foi um transporte da minha história, da minha vida. Mais recentemente, vislumbrei o trem no mundo, né? Olhando como é que funciona o trem, e a paixão só aumentou. Eu imagino, só no meu imaginário aqui, 27 estados da federação. Uma grande gare, uma grande garagem, uma grande estação ferroviária no Rio de Janeiro, onde já temos a Central do Brasil, que talvez fosse ali, ligar não somente a periferia do Rio e as outras cidades do Rio, uma outra grande estação com shopping na estação, com restaurantes, com lojas, com escolas, com polos de desenvolvimento, com indústria, com tudo naquela grande estação, como tem em lugares no mundo. Outra na Bahia, grande Bahia do nosso país. Outra em João Pessoa. Outra na linda Maceió, com as suas praias de dar inveja de qualquer caribenho. Né? Eu tenho que ser só apaixonado pelo nosso país. E você imagina uma outra estação no Mato Grosso, onde as pessoas pudessem estar mais próximas, no Mato Grosso do Sul, onde pudesse vislumbrar o nosso Pantanal mato-grossense. Coisa maravilhosa que às vezes só de ver pela TV já cria, né, pelas imagens, pela internet, já cria aquela paixão de você tentar imaginar como é que é aquele universo grande. Imagina você saber que você pode, nos nossos pampas no Rio Grande do Sul, entrar no trem no sul e percorrer até lá na ponta do nosso norte ou nordeste e falar assim, olha, eu consegui percorrer isso de trilhos com número X de horas bem inferior daquilo que seria talvez pelas rodovias, ou com custo que fosse menor do que são dos aeroportos, em que você dificilmente consegue abranger uma parcela grande da sociedade com previsibilidade. Será que nós já temos, no modelo que tem grandes, a Alemanha tem assim essas estações, na França você tem Gare de Lyon, você tem essa grande estação em Lyon, na França, você tem outra mais próxima de outra cidade, você tem uma estação boa na Bélgica que liga em outros lugares, você tem na Itália, em Milão, a estação de Milão é uma coisa fabulosa, linda, sabe? Milão é linda. A estação de Milão, com toda essa infraestrutura que eu falei, de lojas, de tudo, e que liga toda a Itália, sabe? Sai dali trens para toda a Itália, lá para os lugares mais, vai até Roma, vai para Bari, que liga já do outro lado na Grécia. Toda essa imagina. Vamos pensar no nosso país. Imagina você, um carioca, falar assim, olha, esse fim de semana eu vou entrar num trem de manhã porque eu quero chegar à tarde em Maceió e desfrutar daquela praia, porque a água aqui no Rio é um pouquinho gelada e eu vou desfrutar da água quente do Nordeste. Frenloge, Aneinfra, sociedade, empresários, empreendedores. Nós já temos um projeto desse, ainda que no imaginário ou no sonho de alguém, Igor? Márcio, uma coisa que eu gosto de dizer, pelo menos eu tento assimilar para mim, né, como gestor público, né, eu falo muito aí com o pessoal, a gente tem que ser usado no limite da legalidade, né? Não pode ultrapassar o limite não, mas você tem que ser usado. E eu acho que assim, a gente está falando aqui de sonhos, né, você colocou bem aqui, né, essa palavra, para alguns podem ser entendidas como pessoas visionárias, sonhadoras, visionárias, com o pé no chão, né? A gente poder trabalhar esses grandes projetos, esses grandes sonhos, ideais, e aí são ideais coletivos. A gente não vai fazer uma ferrovia de um lado para outro para atender uma única pessoa, um único, né, autoridade, político, não, a gente vai fazer porque a população quer, né? Então assim, hoje nós temos aqui o Brasil, lá atrás
precisamos daqueles desbravadores que foram buscando, né, a interiorização do país, foram ampliando os territórios. Afinal, estamos aqui por causa de um Estamos- sonhador, né? Tanto da fé, Exatamente. né, o Dom Bosco, Dom quanto Bosco. também o Juscelino, né, do universo político. Juntou Perfeitamente. esses dois universos. Então, assim, são pessoas que sonharam, literalmente sonharam, né, Dom Uhum. Bosco, e que percorreram atrás, foram atrás desse sonho, né? Mas fizeram, assim, de uma forma inteligente. Né? Pé no chão, inteligente, é possível chegar? É possível. Então, eu acho que a gente caminha para isso. Talvez não vamos ter, né, do jeito que a gente gostaria no curto prazo, mas a gente caminha para isso. E aqui eu já trago alguns elementos que sinalizam essas possibilidades, né, de você ampliar as infraestruturas. Por que não pensar, né, no trem de passageiros, que hoje em dia aqui no Brasil são pouquíssimos linhas que existem, trens de passageiros. Então, a gente poder trabalhar isso. Então, por exemplo, temos a Lei Geral das Ferrovias. Ela já traz uma série de instrumentos, de facilidades, de flexibilização para poder atrair investimento privado, ele poder ter uma certa liberdade de construir, por exemplo, por meio de uma autorização, uma determinada linha ferroviária para fazer atendimento, ou seja, de cargas ou de passageiros, é possível. Então, assim, a lei já permite, né, fazer esse tipo de abordagem. Você tem um grupo de pessoas interessadas, né, em poder desenvolver projetos, em poder discutir. A gente já tem, né, realmente vários empreendedores que estão sinalizando para isso. Temos parlamentares, temos autoridades do executivo buscando, por exemplo, incentivos fiscais para poder tornar mais palatável essa necessidade de investimento, que realmente são bilhões Custosos, de infraestrutura, de recursos, né, necessários. Não pode ser tudo dependente do recurso dos tesouros da União. É possível você fazer um arranjo, umas soluções em que você traz ali o privado, você traz uma isenção fiscal, você traz algumas outras fontes, né, extratarifárias, né, outras fontes que possam estar compondo ali, e você conseguir ter a viabilidade, mas tem que ser estruturada com estudos, né, de viabilidade técnica, financeira, ambiental, também um ponto importante, para a gente poder fazer de uma forma sustentável, uma forma fluida, e a gente poder dar vazão para esses empreendimentos. Talvez a gente vai precisar fazer, talvez não, certamente, né, uma priorização de uma série desses nossos desejos, nossos sonhos, dessas nossas visões. É importante ter também uma consciência assim, do que pode ser priorizado, mas acho que a gente não pode perder o foco. Não podemos nos acomodar, não podemos deixar de ser usados no limite da legalidade. Porque se a gente acomoda, não, é difícil, não dá para fazer, nunca vai. Então, assim, se a gente não ficar, se aquietar, a gente não vai para frente. Então, é importante a gente poder ter essa energia e tal, sempre com o pé no chão, mas pensando lá na frente, lá nesse coletivo, aprendendo com o passado, sendo realista com o presente, mas visando um futuro promissor. Bom, bacana, porque você imagina, quando você fala da iniciativa, investimentos, e pensar que um estrangeiro venha para o Brasil e que gosta do nosso Nordeste, né? Muitos vêm para cá. Eu me recordo que uma ocasião estive num estado do Nordeste, tinha muitos estrangeiros, né? Na região da praia onde eu estava, e muitos vão para o Rio de Janeiro. Você imagina você ter um pacote de turismo onde um europeu fuja do seu frio e da neve e ele queira ir no Rio de Janeiro e desfrutar das peculiaridades da cidade maravilhosa, e depois ele queira retornar para o Nordeste e de lá ele voltar para o seu país, e você tenha tudo isso interligado de uma forma, né, melhor e mais experimentada na prática por algo que ele já está acostumado também lá fora. Muitas estruturas em outros países, você vê nos transportes coletivos pessoas de todos os segmentos sociais, seja daquele que é o engenheiro, ou aquele que é o diretor da empresa, assim como também daquele que é o trabalhador, que é um instrumentador ou alguém de um trabalho menos de um grau estrutural social diferenciado, né? Eu creio que o transporte também de qualidade, ele cria
esse elemento igualitário também, ele melhora essa realidade social, né? Mas deixa eu te dar mais um exemplo aqui, que você falou do turismo, né? Eu tive uma passagem muito bacana no Ministério do Turismo, lá aprendi muito com pessoas maravilhosas que trabalham lá. Uma coisa que eu aprendi lá é o seguinte, por exemplo, o aeroporto. Né? O aeroporto ele é cartão de visita da cidade. Se você pega há 20, 30 anos atrás, a realidade aeroportuária do país, eram aeroportos totalmente desestruturados, né? Com uma capacidade bem aquém do potencial. Então, imagina, você tem, né, um estrangeiro, um turista, pode ser nacional ou estrangeiro, que chega à cidade. O primeiro impacto que ele sai quando ele sai do avião é aquele aeroporto deteriorado, né, mal conservado, tudo. Então aquele é a primeira impressão que fica, né? Por isso que fala assim que o aeroporto é um cartão de visitas, né? Sim. E a gente conseguiu, o Brasil tem conseguido fazer uma série de rodadas de concessão de setor aeroportuário. Sim. Então assim, melhoramos muito nos últimos anos. E é um exemplo concreto de que, poxa, eu consegui atrair recursos privados para melhorar uma infraestrutura, né, o setor aeroportuário. Então, por que não pensar para as ferrovias, fazer os trens turísticos, né, pegar estações de trem e trabalhar o memorial ferroviário do nosso país? Temos estações belíssimas que contam histórias belíssimas. Você vai, por exemplo, em Petrópolis. Nossa, uma estação de trem que fizesse o percurso por Petrópolis, por... Fantástico, né? Nossa. Então você tem esses... Eu tive a oportunidade de trabalhar nisso, né? Trens turísticos, né, no país, tudo. Então, assim, é possível a gente poder trabalhar. Às vezes a gente começa comendo ali pela beiradinha, né? A gente às vezes não consegue atacar o prato inteiro, né? Mas a gente vai comendo na beiradinha, tá muito quente, né? Vai comendo na beiradinha. Então, assim, eu vejo que é possível fazer, sabe? Alguém lá atrás, no setor portuário, teve que desbravar isso. Sim, para que nós tivéssemos essa qualidade hoje vamos melhorada. Melhorar a legislação, vamos fazer um roadshow, conversar com empreendedores, convencê-los a aportar recursos aqui, porque é importante, né? Sim. Então, hoje a gente tem vários aeroportos, ainda tem muito a fazer, é importante. Mas, por exemplo, nas principais capitais do país, temos, de alguma forma, aeroportos aeroportos modernos e que simboliza bem, né? Por exemplo, por que não fazer agora com os terminais rodoviários? O pessoal sempre fala assim, poxa, aeroporto é só para gente bacana que anda, né? Tal. O pobre anda no ônibus. Por que não fazer terminais rodoviários turísticos, bem modelados, receptivos? É possível fazer esse tipo de trabalho, né? Então, arregaçar a manga e partir. E caminhando nessa esteira, o que eu percebo pelas leituras e por um pouco da experiência prática também, é que eu vi os aeroportos em boa parte dos lugares por onde passei conectados com os trilhos. Estou tentando aqui me perguntar em qual aeroporto que eu cheguei e não tive uma saída por trilhos. E eu sinto que talvez um segundo momento nosso, com esse avanço com a qualidade dos nossos aeroportos, você pense que você talvez precise conectar os aeroportos às estações ferroviárias. Eu tenho esse prazer de dizer, como carioca que sou, muitas vezes cheguei no aeroporto Santos Dumont e precisei, para chegar ao centro do Rio, no Tribunal Federal que tem lá, ou no TJ, e precisei atravessar uma passarela a pé, e havia um pouco de insegurança, assim como há, né? Uma das cidades que gera essa preocupação para nós, né? Nós sabemos disso, e como carioca não seria omisso em revelar essa aflição. Mas hoje chego no Santos Dumont e entro dentro de um trilho, que é o VLT, e ele me conecta a todo o restante da cidade. Eu me sinto muito feliz porque eu me recordo, né, que quando o VLT tinha só um protótipo dele lá na Cinelândia, eu me recordo que passei por lá a trabalho, tirei uma foto e lhe mandei. Já tem mais de uma década que isso aconteceu. Falei, olha aqui, um dia vamos ter um trem aqui que vincule o aeroporto ao restante da cidade. Eu me recordo que isso daí... Eu falei igual menino que ganhava um trenzinho também, que um dia eu ia andar nesse trem do Santos Dumont até o resto do Rio.
E eu acho que esses desbravadores, essas pessoas que idealizaram e tudo, fizeram isso acontecer. E vamos esperar que muito mais aconteça pelo Brasil, né, Igor? Com certeza, Márcio. Igor, esse bate-papo já dá saudade. Mas eu sei que ele é uma conexão com outros momentos nossos, né? O nosso encontro aqui é atrair essas pessoas. A Fremlodge, em alimentar com gratidão a ANEINFRA e fazer proposituras e provocações, iniciativa privada, turista, sociedade. Vamos participar e vamos fazer o Brasil crescer nessa área. Vamos investir nossas emoções, vamos investir nossa tecnicidade, vamos investir as nossas proposituras. Todo cidadão brasileiro, existem mais de 300 parlamentares nessa frente mista de senadores e deputados de todos os partidos. Então, não precisa ficar preocupado se você tem uma pretensão ou uma inclinação por um segmento ou outro, por um partido ou por outro. Faça proposituras, faça projetos, procure saber como está, como é que está o andamento, qual a necessidade do seu município. Mais de 5.000 municípios no Brasil, o que você precisa? Né? Nós vamos precisar dos prefeitos, dos governadores. Isso não é uma realização. Estamos em Brasília, pensando o Congresso, pensando a ANEINFRA, que é uma estrutura de Estado, de União, mas os municípios, os estados vão precisar desenvolver essas áreas, vão precisar crescer. Ordem dos Advogados do Brasil como um elemento participante da sociedade, a sua participação é importante. Senhor presidente da OAB do Distrito Federal, de todos os estados, vamos participar disso, vamos... Tomar um café conosco lá. Tomar um café com a frente logística, vamos incentivar esses acontecimentos, afinal de contas, e puxando aqui para dentro do meu contexto, a advocacia é essencial à administração da justiça. A administração da justiça não vem com igualdade, sem que ela... de fato, seja algo concreto. Então, se administrar a justiça precisa se enfatizar também no transporte, na coletividade, nessa engenharia dessa felicidade coletiva. É isso que esse bate-papo sintetiza para mim. Fala aí os seus insights, seus sentimentos, suas percepções, despede aí dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, deixa uma mensagem que seja aquela que você guarda nesse coração, que eu sei que é um coração bom, de um homem bom, de uma família boa, de quem eu tenho maior satisfação de conhecer, de tê-los como amigo, e o desejo sincero. Transmita aí uma mensagem que você julgar que seja aqui, encerra esse primeiro episódio nosso para a gente falar sobre essa engenharia da sociedade brasileira, que você é um protagonista para mim, participante ativo, concreto. Acho a infraestrutura dá muitos casos, então vamos ter muitos podcasts. Bacana. Meu amigo, muito obrigado. Assim, eu fico muito satisfeito mesmo. Oportunidade para a gente poder falar, né, sobre sociedade, sobre ordem, progresso, né, o coletivo, a felicidade. Falar um pouco também sobre a importância de valores humanos e cristãos. Falar sobre o ser pai, ser mãe, né, ser filho. Eu também vejo assim como uma oportunidade muito boa que você nos deu, né, quanto servidores públicos. Hoje, no Congresso Nacional, lá especificamente na Câmara dos Deputados, está sendo discutida a reforma administrativa. A gente não conseguiu ter até hoje acesso ao conteúdo dessa reforma, né? Outras entidades, autoridades já conseguiram, mas para o servidor público ainda não foi possível. A ANEINFRA, ela faz parte aí do Fórum das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, fizemos uma semana uma atuação disso. E aqui foi uma oportunidade boa para desmistificar muita coisa. Tem muito servidor público que veste a camisa, que se doa, que serve efetivamente ao país, né? Ao país, ao cidadão. E foi uma oportunidade também muito boa para a gente poder desmistificar, né, o que passa às vezes, né, no imaginário de algumas pessoas sobre nossos políticos. Tem pessoas que acham que político não presta, não me sinto representado, mas eu acho que é parte também de nós como cidadãos estar mais atuante junto a esses parlamentares. Tem pessoas de boa índole que vestem a camisa, que se dedicam, né, nas suas bases, que vêm em Brasília, votam, discutem, debatem, articulam, tudo em prol do nosso país, né? Então a gente pode se cercar de pessoas positivas, pessoas que vão para frente, que trabalham com o coletivo, né?
Então, meu amigo, para mim, assim, eu fico mais uma vez honrado de poder fazer parte essa história sua, né? Poder contribuir, né? Da mesma forma, também me sinto muito alimentado com as suas riquezas, com as suas contribuições. Todos vocês que estão nos acompanhando aí nesses episódios, né? Incentivo. Hoje de manhã vindo para cá, Márcio, eu estava vendo a história do Marcelo Herculano, fuzileiro naval, né? Muito bacana, né? A história dele, assim, né? Que faz a gente refletir tudo. Então, realmente são episódios que têm agregado bastante. Eu vi todos até agora, espero ser assíduo daqui para frente também, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande. O que eu puder estar ajudando aqui também, conta com a gente aí. E vamos tomar esse cafezinho lá na NEM, vamos tomar esse cafezinho lá na Free Lodge, vai ser um prazer muito grande. E vamos nessa caminhada nossa aí para ajudar o nosso Brasil a crescer. Muito obrigado. Se essa história mexeu com você, é porque vidas tocam outras vidas, assim como o direito é intrínseco à sociedade, a sociedade é o direito. Compartilhe com quem você acha que vai ser legal.